Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Gilson do canal Curso e Agora e na aula de hoje a gente vai estar vendo aí a questão do transmissor, ou seja, a gente vai estar montando um circuito aí, né, com a adição de 4 botões. E eu vou estar mostrando, né, não só mostrando como explicando o porquê de estar ligando ele aí dessa forma. Pessoal, aqui está o esquemático, né, do transmissor RF433 ou 315, que eles podem estar sendo ligados, né, de 3.5 a 12 volts. Então o que acontece? Eu tenho um modelo de protoboard aqui, pode ser aquela de 400 furos, né? Ou então a de 870, ou então até aquela mini, mas daí você pode ter que mudar um pouquinho ali a questão da configuração. Mas desde que a gente entenda, né? Então eu vou explicar o porquê que tem que ser assim. Deixa eu pegar uma outra parte aqui, ó. Antes a gente estava formando assim, somente com o módulo transmissor, ok? E agora a gente vai deixar ele aqui, ó. O que a gente faz? Aqui, né, novamente dizendo, isso aqui não é um módulo de transmissão, no entanto tem a mesma pinagem aqui, então utilizei só para a questão de fim didático. Então aqui eu peguei o VIN porque seria a questão dos 12 volts. Nada impede de você pegar os 5 volts aqui e jogar para ele. Vai funcionar, porém com a tensão menor, o alcance vai ser menor, ok? O pino é 12, o GND, ele tinha ido lá para o protoboard, né? E ele pegou todo esse barramento. Observem que o pino negativo está pegando todo esse barramento aqui e o pino positivo todo esse barramento. Então eu peguei o negativo que está ligado nesse barramento e joguei lá para o pino negativo do meu transmissor. Se você quer expandir esses barramentos para os barramentos lá de cima, né, para ficar fácil de repente a montagem de mais circuitos aqui depois, você pode simplesmente pegar o negativo daqui e jogar para lá. E o positivo também está ligando ele por aqui, né? Daí, igual aqui no caso dos botões, a gente vai estar usando 4 botões para enviar, para ligar o pino, né, o LED lá da placa 1, da placa filha 2, da placa filha 3 e aqui para desligar o todas, né? Vai desligar todos os LEDs de todas as placas. Então a ligação é bem simples aqui da gente entender. Quando você pegar um botão aqui desses de 4 pinos aqui, ó, observe qual que é a distância menor entre os pinos, se é daqui, ó, para cá ou se é daqui para cá. Observem que aqui, ó, ele sai desse lado e sai para esse lado, e aqui sai para esse lado, para esse lado. Então você sempre pega, quando pressionar, a ligação vai acontecer sempre da onde os pinos estão mais próximos um do outro, ou seja, ele não está passando tensão nenhuma aqui. A partir do momento que eu pressionar ele aqui, tá? O que vai acontecer? Vai estar passando energia daqui para cá, tá? Ou daqui para cá, mesma coisa, esses barramentos são ligados. E o que a gente faz? Aqui, ó, a gente alimentou lá do 5 volts do Arduino esse barramento todinho aqui, ó, certo? E quando é aqui, eles são ligados assim, tá? Então você energizou um pino aqui, todos esses outros pinos aqui dessa linha vão estar energizados. Então o que eu fiz? Eu peguei a corrente positiva que está nesse barramento e joguei para um pino do meu botão, ok? Então um dos pinos é energizado somente com o positivo, para quando ser pressionado mandar o sinal lá para a placa de Arduino para indicar, ó, esse botão foi pressionado, ok? E lá no outro pino tem que ter 3 componentes: o pino do botão, um pino do resistor e um pino que vai lá para o pino D2, que é o digital 2. Se a gente descer aqui, ó, observem que está lá, D2, ok? Então, o positivo entra em um pino só e do outro lado sai 3. Então, o pino do botão, o pino do resistor e aqui o pino digital 2, que é o pino de dados. Esse resistor, observem que ele é um resistor de 10K, ok? Por que a gente faz isso? Porque algumas pessoas podem estar se perguntando assim, ah pessoal, eu ligo direto, eu não passo o resistor não, eu simplesmente mando para lá. Beleza, é 5 volts, tá? Vai estar jogando ali tranquilamente, tá? Ele vai funcionar. A questão é, qual que vai ser a vida útil,
tá? Do seu pino lá do Arduino, da sua porta digital de Arduino, se você utilizar uma tensão maior e fazer tipo um tratamento, uma redução, né, de ampere, de tensão para esse pino aqui. O que vai acontecer? Simples, a durabilidade vai ser maior. Então por isso é recomendado colocar um resistor ali de 10K, tá bom? Então lembrando, positivo entra em um pino e no outro sai 3, que é o botão, o resistor e o dados. A outra ponta do resistor, tá? Observem que aqui ele não é o positivo. Ele sai daqui e vem para cá. Aí essa diferença tem que ser jogada para quem? Lá para o barramento negativo. O outro botão, a mesma coisa. Entrou positivo, sai 3. Botão, resistor e o pino digital 4. A diferença, que é a outra parte do resistor, cuidado para não jogar nessa perna aqui, tem que jogar numa outra perna aqui e jogar no barramento negativo. Esse botão eu deixei um pouco mais distante para que no circuito vocês montem exatamente como está aí para facilitar a identificação, né? Vou ligar o LED 3 lá, por exemplo, de um Arduino, né? Ou então o LED built-in, que é o 13, né? E a gente vai estar ligando o LED da placa 1. Esse aqui ligar o LED da placa 2, da placa 3 e esse último aqui para desligar todos de uma vez só, das 3 placas, ok? Então pessoal, montem esse esquemático aí. Eu montei um pouquinho diferente aqui porque a minha protoboard, apesar de ser grande, 870 pinos, eu quis montar, ficou quase bem parecido com isso daqui, um pouquinho coisa diferente para reduzir um pouco o espaço, porque depois a gente vai conseguir trocar por LEDs lá as placas, né? Então a gente faz um aproveitamento da protoboard. Eu tenho 2, 3 protoboards aqui se eu quiser, mas você de repente em casa vai ter uma só. Então eu quis aproveitar esse recurso teu aí, né? Para falar assim, mas eu tenho uma só, eu não consigo montar. Consegue sim, depende. Se você entender como tem que funcionar o circuito, fica meio embaralhado ali, tal, meio difícil de entender na hora de você querer interpretar o que foi feito ali, mas fazendo passo a passo ali você vai conseguir tranquilamente. Então montem esse circuito aí que vai dar certo sim, tá? Então aqui é um transmissor, aqui é a mesma situação lá. Montem esse circuito aí que daí na próxima videoaula eu vou explicar para vocês como é que faz a montagem de um botão, né, e com a parte de codificação, e daí a gente bota para rodar esse código aí, tá bom? Vejo vocês na próxima videoaula.